Passo a palavra agora para o Domingos Sávio. Bom dia. Está meio longe, não? Tá. Bom dia a todos. Dá para ouvir? Tá bom? Bom dia a todos. Ou não? Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite. De fato, não vi nenhum rapaz aqui, entendeu? São sempre as meninas, a Mília, Martinha, Natália, as meninas do Fórum Mineiro, né? Por esse aniversário de 20 anos. E gostaria de agradecer particularmente o convite, né? Tá bom? Tá bom? Agradecer particularmente o convite e a coincidência de estar, não sei se foi coincidência, de estar sendo realizado aqui, né, no espaço Dom Helder Câmara, um libertário também, né, que foi dos pobres e humildes no Rio de Janeiro, na Igreja Progressista. E, por coincidência, também muito emocionado pela homenagem que aqui foi prestada, hoje, agora há pouco, e também no nome do meu irmão, falecido durante a conferência, 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Uma frase que me coube comentar, a frase não, a sentença. Basaglia não tinha frase, sentenças. A sentença que me coube comentar, pode passar, Natália, por favor? Nós não queremos modelos de psiquiatria italiana ou americana. Queremos que não haja uma situação de imperialismo, mas, ao contrário, que se possa resolver brasileiramente as questões do Brasil. Eu fico imaginando a sabedoria do Basaglia, sabendo que estava falando isso numa conjuntura de ditadura em crise, mas de ditadura no Brasil. Quer dizer, quando ele não isenta ninguém de suas responsabilidades e chama todos, conclama todos para tocar para frente o que tem que ser feito. Quer dizer, eu acho que ele, quando fala que tem que ser brasileiramente, primeiro que ele sabe da conjuntura, completamente diferente da Itália, de quando, né, da década de 60, 70, né, em pleno pós-guerra e de vitalidade da democracia e das ideias progressistas na Itália. E ele estava falando aqui numa conjuntura de ditadura e num país continental, que ele sabia, então, dessas diferenças. Eu acho que eu vou fazer um breve histórico de meu contato com esses ensinamentos, porque... Pode passar o próximo, por favor? Eu gosto... Não está elegível, está muito pequenininho, mas é só para começar. Eu lembro que no Rio, em 78, eu tive contato pela primeira vez com esse nome, Basaglia, através do Pedro Gabriel. A gente morava numa república, né? Quando a gente saiu de Juiz de Fora, a gente se formou em Juiz de Fora e foi morar numa república, e o Pedro falava muito nesse tal de Basaglia. E tinha o Movimento Trabalhador de Saúde Mental, um pessoal muito bom de bar, sensacional. Eu sou neurologista de formação e ficava andando só com o pessoal da saúde mental, porque o pessoal muito mais bonito, as meninas muito mais bonitas, né? E um pessoal muito mais legal, inteligente, umas conversas interessantes e tal. E o Basaglia toda hora está lá. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, porque na época tinha, em 78, sempre nos bares, uma discussão de quem tinha trazido o Basaglia ao Brasil. Então, eu quero começar dizendo que não fui eu, entendeu? Não fui eu. Eu só conheci nos bares, entendeu? Não conheci Basaglia, conheci nos bares. Não fui eu, quero logo avisando. O meu primeiro contato, de fato, com o que Basaglia dizia e que se aplicava ao que a gente estava vivendo, foi a minha experiência na colônia Juliano Moreira, né? Um hospício, na época, de 2.300 pacientes, entre aspas, prisioneiros, né? Porque a maioria não era sequer paciente psiquiátrico, eram prisioneiros, né? Como esses libertos que foram homenageados aqui hoje, né? E, em 83, então, eu fiquei fascinado por esses ensinamentos, fui fazer o curso de especialização em psiquiatria social, e aí tive a oportunidade de conhecer um pouco mais desse ideário. E, aqui em Belo Horizonte, também em 83, no encontro da Rede de Alternativas à Psiquiatria, né? Aí eu vi que o pessoal, nacionalmente, era muito mais bonito mesmo, entendeu? Não era só no Rio, não, aqui também. E foi interessante, porque, a partir desse momento, eu realmente fui abandonando de leve a neurologia, me aproximando da saúde mental, e muito nos mobilizou, muito nos instrumentalizou
a publicação da Instituição Negada, na publicação nacional, né, em português, né, com o prefácio, né, do Pedro Gabriel, a orelha do Pedro Gabriel, que era logo apelidado naquela época de Pedro Basagliel, né, que era quem entende. O Pedro, na época lá no Rio, era chamado de Pedro Basagliel. Era o cara que sabia de Basaglia e tal. E foi um livro de sucesso, assim, imediato. E eu me lembro que eu fiquei, na época, esse cara é maluco mesmo, como é que fala umas coisas dessas? Quer dizer, as frases, verdadeiras sentenças, e assim, aquilo que a Fernanda falou, a simplicidade de falar coisas assim, onde vocês querem chegar? Não sabemos. O que nós temos certeza é que isso aqui está errado. Onde nós vamos chegar, ainda não sabemos, não é Gorizia, ainda não sabemos, mas isso que está sendo feito tem que ser negado. Quer dizer, então, aquilo se espalhou, né? Felizmente, tivemos as experiências, né, do CAPS Itapeva, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro, o Encontro de Bauru, né, sob forte influência já dos triestinos, né, Fernanda, que tinha chegado, de Canori, né, e logo depois a abertura, a primeira experiência, né, muito basagliana de Santos, em 1989, com a implantação dos NAPs, né, e a desconstrução, início da desconstrução do Hospital Anchieta, né, da Casa de Saúde Anchieta. Então, eu acho que Basaglia se fez presente, isso já foi registrado aqui, se fez presente o tempo todo, desde o momento que ele veio ao Brasil. Se fez presente e conduziu, do ponto de vista ideológico, a reforma psiquiátrica brasileira. Tá? Claro que é diferente, são diferenças importantes do que aconteceu na Itália, do que acontece em outros países. Mas, de fato, Basaglia é o motor, né, o orientador ideológico dos processos aqui no Brasil. Em 91, eu tive o privilégio de conhecer Trieste, né, conhecer a experiência triestina e conhecer também na Itália. Tive a oportunidade de conhecer Basaglia Rotelli, né, que participou, né, de um evento em Santos, organizado pela OPAS, Ministério da Saúde, Prefeitura de Santos e Cooperação Italiana, e depois de reuniões em Brasília. Eu estava, na época, no Ministério da Saúde, né, quando a gente pôde, então, conversar sobre a situação brasileira, no cenário nacional, e estava tramitando o projeto Paulo Delgado no Senado. E o Franco Rotelli teve possibilidade de se reunir, então, com o relator da matéria, o senador Almir Gabriel. Foi muito interessante o encontro e muito interessante, seguramente, para todos nós, para ver que a gente não tinha direito de renunciar à utopia, mas até chegar na metade do que estava conquistado na Itália, nós teríamos que comer muito chão. Muito interessante, o dado de realidade e tal. Em 92, eu pude participar em Gênova de uma reunião com os italianos, né, os grandes nomes da psiquiatria italiana, e foi curioso, porque eu não conhecia a maioria deles, e aí eu perguntei ao Williams Valentini, de Campinas: Williams, quem é o Domênico Casagrande, quem é o tal? Ele foi me falando, todo mundo, quem era quem, né? E falou, mas você tem que insistir numa coisa, você está indo em Gênova, no aniversário de 500 anos da descoberta da América, ou invasão da América, né? como queiramos. Né? E você deve falar sobre essa questão da colonização. Tem muita gente, muito europeu, que continua tentando nos colonizar, tanto na área de saúde mental, quanto em outras áreas da saúde pública. É importante você tocar nesse assunto. E aí eu falei desse assunto, falei em português, fui traduzido pelo Paulo Amarante lá, na época. Falei, Paulo Amarante, você não vai me trair, não, entendeu? Você vai falar italiano o que eu estou falando mesmo. E foi interessante, porque provocou um mal-estar, uma confusão, porque eu não estava falando diretamente para A ou B, eu estava falando de um processo histórico, né? Mas foi muito interessante, muito curioso, e tive a oportunidade de conhecer vários italianos realmente renomados, muito interessantes, e conheci Trieste, Imola, né, dirigido pelo Ernesto Venturini, e conheci Milão. Imola estava no meio de um processo de transformação, ainda tinha um hospital com 400 leitos, né, e uma realidade muito mais próxima da nossa, né, com um hospital de 400 leitos, tal, que era mais ou menos a média dos hospitais brasileiros, hospitais psiquiátricos brasileiros. E conheci em Milão o Benedetto Sarraceno, né, que é o dito de Basaglia em forma prática. Né? O Benedetto é isso, o Benedetto é o Gramsci, né? A negação quase, entendeu?
da negócio da razão e pá, prática pragmática, aquela coisa toda. Foi um privilégio conhecer. E aí eu perguntei, tem alguma coisa para conhecer? Ele falou, só a mim mesmo. Não, em Milão não tem nada, entendeu? Aqui não tem reforma psiquiátrica, você tem que conhecer só a mim mesmo e tá bom. Pode pegar o avião e vai embora. Mas tá bom, tá ótimo. Foi um contato, assim, um contato de tamanha franqueza, aquele italianão expansivo, muito engraçado. Ele falou, foi franco, não, você não vai conhecer nada aqui, não, pode ir embora, vai embora, volta para o Brasil, tá bom. Pode passar o próximo. Eu gostaria, tem slide aqui que os mais velhos não suportam. Eu perguntei a Miriam se teriam jovens aqui. Ela falou, pode passar que tem jovens lá. Entendeu? Não, é só... Não, é porque eu gosto de recordar um pouco, o Cacoete tem passado pelo Ministério da Saúde. Basaglia veio ao Brasil, ele veio no auge do império do hospital psiquiátrico, lá, 71, 81. O Brasil tinha 430 hospitais psiquiátricos e o número de hospitais privados tinha quadruplicado em 15 anos. Então, ele veio para cá, quando ele falou o que falou, ele falou no auge da barbárie da assistência psiquiátrica brasileira, com todas as suas deformações e toda a sua crueldade, além da privatização e do ganho, do lucro, né? Em 91, nós já entramos lá com um número menor de leitos psiquiátricos, pode passar o próximo, por favor, mas era de tal ordem, o número de leitos psiquiátricos no país, no início da década de 90, que leitos psiquiátricos representavam quase 20% de todos os leitos do sistema público. Era interessante, não, dramático, porque só praticamente igual à clínica médica, quase igual à clínica médica. É o segundo maior número de leitos no país. E, curiosamente, internação psiquiátrica era o segundo procedimento mais frequente depois de parto normal. A impressão que se dava, né, de quem chegasse de fora, é que a pessoa nascia e se internava. Primeiro nasce e depois se interna, é o mais frequente, não é verdade? Então, esse quadro de deslegitimação da assistência psiquiátrica é que propiciou que, do ponto de vista do país, do ponto de vista nacional, a gente pudesse discutir claramente com a sociedade, entendeu? A psiquiatria estava desmoralizada. Aquilo que o Basaglia falava, entendeu? Numa conjuntura italiana difícil de convencer, aqui estava mais fácil de convencer, porque estava no auge do desgaste desse tipo de saber psiquiátrico. Isso é importante a gente contextualizar para que se entenda, em determinado momento, a facilidade que foi imposta, né? Foram impostas, ou como diz o Nilson Costa, né? O professor da ENSP, como é que os setores progressistas empurram determinadas coisas dentro de um cenário mais ou menos adverso. Pode passar o próximo, por favor? A gente sempre cita como documento norteador da reforma psiquiátrica, da reestruturação, estou falando da reforma, da reestruturação da assistência psiquiátrica, é a Declaração de Caracas, né? Que tem 6 artigos e que fala da reestruturação da assistência psiquiátrica, da importância da mudança cultural e da incorporação de direitos. É curioso, porque a Declaração de Caracas, ela foi produzida com praticamente metade, né, tinha boa parte dos países, né, latino-americanos, mas boa parte dos assessores eram todos basaglianos, né, em Caracas, praticamente todos basaglianos. Quer dizer, então o pensamento de Basaglia tem forte influência na Declaração de Caracas e é o documento norteador das políticas para os países, né, da América. Pode passar o próximo, por favor? A gente sempre, lá no Ministério da Saúde, a gente já com a experiência americana, né, com o fracasso da experiência americana, né, conhecendo o que aconteceu na década de 60, a gente repetia, olha, nós não podemos promover desmantelamento, nós temos que fazer substituição. Na medida que nós vamos abrindo serviços comunitários, não vamos fechando o leito. Nós não vamos fazer o contrário, não. Nós vamos abrindo e se... Né? Santos fez assim, não é isso? Fechava a enfermaria e mandava para o NAPS 1, não sei o que e tal. Não é assim? Quer dizer, então, eu acho que essa precaução é uma precaução legítima. Pode passar o próximo, por favor? Então, a gente transformou essa precaução em atos normativos. A primeira portaria de 91, sobre financiamento, porque a gente dizia sempre, quer dizer,
Não existe política pública sem dinheiro. Não pode ficar falando que tal, agora nós vamos implantar CAPES no país todo, mas como que dinheiro? De onde vem? Quer dizer, então, você tem que colocar para o gestor público, na época nós estávamos, no ano seguinte, né, da Lei Orgânica da Saúde, né, da municipalização, da descentralização, você tem que colocar para o gestor público do Estado e do município uma possibilidade de ele financiar serviços novos, que sejam, né, substitutos do hospital psiquiátrico. Né? Então, foi a portaria do financiamento, e logo no início de 2004, de 92, a portaria 224, que regulamentava o funcionamento desse serviço e dos serviços antigos, né, basicamente do hospital psiquiátrico, essa coisa toda, proibindo algumas coisas, mexendo um pouco naquilo que Gorizia fala, da humanização. Você tem que humanizar mesmo. Primeiro você tem que humanizar. Eu lembro em Santos, a experiência de Santos, né, vocês dispensaram vários médicos porque eles não sabiam cortar a unha dos pacientes. Ué, se não sabe cortar a unha, não está atendendo. Ué, hoje é dia de cortar a unha, cortar cabelo, não é isso? Não é mesmo. Humanização é um processo mínimo, né, para o início de um processo de transformação. Felizmente, nós fizemos, né, a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, exatamente para pactuar com a sociedade esse processo de mudança. Né? Essas mudanças são sempre difíceis. O senhor Geraldo foi um dos delegados da conferência, saiu da conferência de São Paulo, eu estava lá, em São Paulo. Os familiares, sobretudo, tinham direito de ter desconfiança. Porque eu me lembro, várias vezes, quando eu participei de um debate lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, os setores conservadores falavam que a gente estava cometendo um morticínio, né? Tirar as pessoas do hospital para morrer na rua, né? Era uma violência e tal. E os setores, alguns setores progressistas, falavam que as medidas eram simplesmente medidas de economia do governo Collor. Então, tinha que ficar, né, nesse meio, fazendo qual é a maneira de você, né, sentir-se mais seguro na condução da política. Chamar a sociedade para conversar. Né? Então, a segunda conferência foi um momento importante, né, com delegação de 24 estados, para poder pactuar esse processo de mudança. Pode passar o próximo? Também muito interessante, né, a Fernanda já falou disso aqui, e eu acho que eu sempre tive problema com a palavra cooperação, tá? Eu quero deixar claro isso. A cooperação, não sei o quê, a cooperação, eu tive problema sempre, né? Eu não acho uma palavra adequada, não. A gente sempre falava em intercâmbio, né? Intercâmbio, porque, né, intercâmbio nosso foi intermediado com a OPAS, a OMS, intercâmbio sobretudo com a Itália, naturalmente, né, que era um país que tinha um processo mais avançado e transformador, inovador e exitoso, né? Então, presença frequente do Rotelli, do Benedetto, do Venturini, né, e outros italianos, Dell'Acqua e vários outros, né, serviram muito de troca de experiência e tal. Da Espanha, né, Manuel Desviar e outros. Da Inglaterra, né, a Inglaterra, é interessante, né, a observação que a Inglaterra, de fato, fez um processo inicialmente burocrático e depois Basaglia influenciou a Inglaterra, né? O pensamento basagliano influenciou depois a recondução, a retomada do processo inglês, com algumas pessoas que estiveram no Brasil, a Shulamit Ramon, que é mais conhecido, Brenda Morris e outros, entendeu? E da Argentina, a experiência de Rio Negro, né, com o Hugo Cohen, hoje um dos diretores da OPAS, né, que foi interessante a troca de experiências a partir de 91, com a experiência de Rio Negro na Argentina, né, que hoje seguramente influenciou a lei argentina, 2 anos, né, Pedro? Mais ou menos isso. Tem uma nova lei, né, de reforma psiquiátrica, né, muito próxima da nossa lei 10.216. Pode passar o próximo? Eu queria só insistir nessa questão do Basaglia, na questão das frases conceito do Basaglia, que são verdadeiras sentenças. Eu destaco 3 delas. A primeira delas é essa da psiquiatria, né, chamada psiquiatria científica, não tem nada de científica. Essa foi a primeira que de estarrecer. Não é científica. Essa psiquiatria não é científica, entendeu? Essa do 1 mais 1 igual a 2 não é científica. O que vai virar, não sei, mas essa não é, tenho certeza. A outra, que eu acho muito forte e importante,
que é também, já foi comentado aqui nas mesas anteriores, que é a questão do duplo da doença mental. Quer dizer, a pessoa, além de portadora de um sofrimento, é punida da sua incapacidade civil, determinada a sua incapacidade civil. Essa coisa do duplo. Quando o Basaglia fala isso, é de uma facilidade de transmissão, né? Que ninguém pode falar que não entendeu. Não dá para falar que não entendeu. Tá? Eu sei que catarri, beleza, você pode falar, de fato, é bonito, mas eu não entendi. Isso dá. Não, você pode falar que não entendeu. Eu, várias vezes, não entendi, não tem vergonha de falar que não entendi. Mas o Basaglia, você não tem como falar que não entendeu. E a última, a mais forte, é para nós. Se vocês que estão vendo esse horror não tentarem destruí-lo, vocês são cúmplices. Entendeu? Isso é de matar, entendeu? Isso é de matar, deixa a gente meio sem calça, entendeu? Se você não tenta destruir, você é cúmplice dessa situação, né? E, nesse sentido, eu vou quase encerrar, porque eu gosto de contar, mineiro gosta de contar casos, eu sou mineiro. Eu sou mineiroca, mineiro... deixa eu tomar água aqui, senão não consigo. Mineiro, mas com 40 anos de Rio já. Mas sou mineiroca ainda. Mas eu queria, nesses casos, eu queria homenagear o nosso, né, César Campos, naturalmente. Certo que já foi várias vezes homenageado. O César, eu conheci o César em 84, fui convidado para vir aqui num seminário do Galvão Veloso e tal. Conheci o César e fiquei encantado, né, claro. Tem como. Não tinha como não ficar encantado com o César e tal. Jeito bonito, alto, forte, entendeu? Inteligente, né, com mulheres lindas. Na época ele era casado com a Ana, muito linda. Era no terceiro ou quarto casamento, gostava muito de casar, entendeu? Espécie de Darcy Ribeiro, entendeu? A cada 2, 3 anos o César estava casado. Pô, você tinha que perguntar antes, com quem que eu estou falando? Entendeu? Quando você ligava para a casa dele, aí você esperava a pessoa falar o nome primeiro, entendeu? Porque você não sabia quem era. Mas o César, eu conheci em 84, fiquei extasiado com aquela figura interessante e tal. Ele me levou para comer no Tavares, existia o Tavares, comia caça, nossa senhora, coisa politicamente incorreta, mas existia, e a gente comia. E aí, em 92, eu estava em Gênova, exatamente, quando teve a mudança de governo aqui no Brasil, o impeachment do Collor e a entrada do Itamar Franco. E o presidente do INAPS, que era o meu chefe, era o Mosconi, tomou posse o Carlos Mosconi. Aí o Mosconi me chama, logo que eu cheguei de viagem, para conversar com os assessores dele, o Adinei Pereira, de Poços de Caldas, o Fernando Flora, que é um psicanalista. O Mosconi tinha um psicanalista na sala dele, próximo, assim, como assessor. A gente perguntava, doutor Mosconi, o que o Fernando Flora faz? Ele falou, nada, é só para não deixar eu fazer besteira, entendeu? Tem que ter um psicanalista do lado, porque senão eu faço besteira mesmo, entendeu? Então, ele tinha um assessor só para não fazer besteira. Então o cara fala assim, tá certo não, chefe, tá bom. Mas o Mosconi me chama e fala assim, Domingos, não chamado do nome não, doutor, seguinte, eu vou precisar do seu cargo, você não vai ser mais o coordenador de saúde mental, porque eu vou convidar um psiquiatra famoso de Minas, que foi quem trouxe Basaglia a Minas. Eu falei, o César. Ele falou, peraí, você conhece o César? Eu conheço, e faço questão de continuar na equipe dele. Vai trazer um grande nome, um dos psiquiatras mais importantes do país, e eu quero trabalhar com o César. Faço questão de permanecer aqui em Brasília, no Ministério da Saúde e tal. Isso era finalzinho de 92, e aí eu liguei à noite para o César. Tive cuidado de saber com o que eu estava falando, né, quem atendeu lá, se era a Ana ou se já era outra, entendeu? Já era outra, não era a Ana, entendeu? E aí o César, comecei com aquele jeitão dele, né? Expliquei para ele a situação, falei, César, você vai ser convidado, o Mosconi vai te convidar, não sei o quê. Aí o César aquele jeitinho de mim, falei, acho que eu estou pensando, mas acho que vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que vou ficar por aqui mesmo, porque o Patrus ganhou a eleição nossa, e eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, é assim que fala, né? Aqui, não é assim? Vou ficar por aqui mesmo. E logo depois ele foi, então, secretário de Saúde de Belo Horizonte, importante secretário. E aí, para finalizar, eu já conto um caso dele, não é mais um caso, mas é uma atitude, uma iniciativa dele, como gestor
como um secretário de saúde, numa reunião da tripartite em Brasília, no Ministério da Saúde, ele falando que a gente... todo mundo reclama do Ministério da Saúde, né? Negócio de dinheiro, os estados, os municípios reclamam o tempo todo do Ministério da Saúde. E aí ele falou assim, não, mas eu estou achando uma solução lá em Belo Horizonte. Sabe? Lá a gente está fazendo o seguinte, a gente está fechando o leito contratado e a gente troca 10 leitos, uma coisa assim, por um leito de CTI, que a gente compra lá do pessoal, porque a gente tem pouco CTI, pouca vaga de CTI. Ou seja, ele está nos ensinando, e aí eu volto a Basaglia, nos ensinando a fazer, dentro do modelo de financiamento que o Brasil tinha, na época, a fazer aquilo que ele podia fazer. Ele podia fazer. Nós não podíamos e não podemos ainda prescindir totalmente do setor contratado para poder prestar assistência adequada. E ele falou, não, eu não quero comprar leito psiquiátrico, eu troco o fechamento de leito por leito de CTI. Então, uma coisa muito interessante, que parto logo, então, para a último slide, que é uma frase do Jurandir Freire Costa, de 96. Enquanto permanecemos hipnotizados pela miragem do insolúvel, deixamos de resolver aquilo cuja solução depende de nossa vontade e iniciativa. Isso mistura Jurandir, César Campos e Basaglia. Exatamente. O Basaglia que disse que nós temos que fazer, a brasileira, aquilo que nós temos que fazer. E, diante do horror, não podemos nos omitir, senão seremos cúmplices. Tá bom? Então tá, obrigado.